E é aquela ação que a gente já conversou aqui, que está um inquérito que a Polícia Federal entrou na casa de 29 apoiadores do presidente Bolsonaro, né? Aquele Alan do Terça Livre, Bernardo Koster, a membra do KKK brasileiro lá, a Sarah Winter. E hoje a gente está com uma previsão de que o inquérito não será derrubado, que o inquérito vai continuar, porque o Supremo está cansado, pelo menos o que foi demonstrado nessa quarta-feira, dessas recorrentes ameaças à democracia por parte do presidente e dos seus apoiadores, né? E aí a gente vê, efetivamente, pela primeira vez, as instituições, pelo menos o Poder Judiciário, tomando a frente, né, da defesa, uma coisa que nunca deveria acontecer. Tudo isso deveria ter sido resolvido pelo Congresso Nacional, né, que é a Câmara dos Deputados e o Senado, mas não, o Supremo está sendo a nossa resistência e isso está deixando os bolsonaristas completamente ensandecidos, né? Porque imagina, se acontecer, é o que o Paulo falou, se acontecer a queda dessa chapa, o Bolsonaro é o menor da minha preocupação. Eu acho que o Mourão, né, com a forma que ele vem atuando desde o começo, com a história que este homem tem, né? Todo mundo sabe que ele é saudoso da ditadura, ele nunca escondeu que ele gosta de revisionismos históricos, né? No pior estilo Olavo de Carvalho ou Narlock, né? O cara que a gente comentou no último episódio daquele livro bizarro, no penúltimo episódio. E assim, eu sinceramente acho que o New York Times estava certo. Isso que está acontecendo na nossa justiça, e essas pessoas que deveriam cair, né, se tudo der certo, se a lei for cumprida, não vão deixar, né? Eles não vão querer falar, não, beleza, igual a Dilma fez, né, de forma honrosa. E acho que vale também a gente passar, né, nesse episódio de hoje, com relação ao que aconteceu na última quarta-feira dentro do jornalismo da Rede Globo do Rio de Janeiro, né? Algo assim assustador. Cinematográfico, né? Cinematográfico. Exatamente, cinematográfico, com relação à invasão que aconteceu de uma pessoa atrás da figura de Renata Vasconcelos, âncora do Jornal Nacional, ao lado de William Bonner. Essa pessoa estava com uma faca e dentro já desse complexo de jornalismo fez uma jornalista ali que estava à vista de refém. Uma jornalista hoje foi feita de refém dentro, né, hoje no caso que a gente está gravando o CorongaCast, foi o dia que aconteceu e ela foi feita de refém para que a figura da Renata Vasconcelos fosse acionada e tudo, por incrível que pareça, terminou da maneira menos trágica possível. E essa figura foi neutralizada ali por conta da competência, né, de quem conseguiu realmente controlar a situação. Parabéns, não sei quem foi, né, os policiais ali que ficam, né, os seguranças particulares, enfim, parabéns, porque é uma situação muito complicada, né, muito delicada e que aponta para algo, por mais que a Globo, de alguma forma, tenha colocado panos quentes com relação a não classificar o ato como um terrorismo político, esse tipo de atitude é validado por conta de questões que estão acontecendo de ataques à imprensa diários que partem, primeiramente, de quem está no topo, que é o presidente do país, que surpreendentemente, na maior cara de pau, hoje, também no dia que aconteceu, se manifestou só repudiando, né? Algo que me surpreende. Ele só repudiou, ele não falou da facada dele, por incrível que pareça. Ele não lembrou que também precisava apurar o caso dele, porque ele sempre, para falar de alguma coisa, ele lembra do caso dele, não falou, porém, numa cara de pau, porque a gente sabe que os ataques são diários por conta do clã Bolsonaro. E o rapaz deve ter problemas psicológicos e tudo mais, porém... Ou só foi incentivado pelo clima do país, né? Sinceramente, Exatamente. O que está acontecendo nesse país aqui, as pessoas, no fascismo brasileiro, né, elas estão assumindo posturas fascistas, igual na Alemanha de 1930. As pessoas ficaram mais violentas, os apoiadores do partido do Hitler
ficaram mais violentos, atacavam comunistas, atacavam pessoas que não eram alinhadas politicamente com eles. E quem é o principal inimigo de Jair Bolsonaro hoje, que se sustenta através de fake news? A mídia séria. A mídia séria, a Globo Lixo, né? A Renata Vasconcelos e o William Bonner, nossa. O que eles recebem de ódio nas redes sociais é fora de sério, né, Paulo? Inclusive o William Bonner, em recente entrevista ao Conversa com Bial, ele falou que ele está em quarentena desde o período eleitoral, né? Num dado momento que ele saiu na rua e foi totalmente hostilizado, né? Passou por uma situação muito tensa, ele acaba dizendo que se recolhe e tem sofrido inúmeros ataques, né? Dentro de uma padaria, numa manhã de sábado, no bairro da Lagoa, numa padaria, uma cidadã embriagada, às 10 horas da manhã, ela se viu no direito de não apenas me insultar em público e aos brados, mas ela fazia isso a palmo e meio de distância do meu rosto. E eu não posso reagir a uma coisa dessa. Tudo que eu posso dizer é: faça isso, não faça isso. E as outras pessoas em volta num constrangimento atroz, um constrangimento assim que não tem fim. E eu, no meu constrangimento, querendo me livrar de uma situação em que eu estou sendo alvo de um insulto, mas eu me sinto, e olha que maluquice isso, eu me sinto culpado de estar sendo insultado na frente de outras pessoas e com isso está estragando o dia das outras pessoas. E ninguém aqui está dizendo que a Rede Globo é a santa, faz o jornalismo correto o tempo todo, mas o que a gente tem que sempre defender é a liberdade de imprensa, né? A verdadeira imprensa mesmo, que colhe, que checa informações, enfim. E também comete erros, como muitas vezes a Rede Globo já cometeu alguns erros de manipulação, muito também pela cabeça, né? E o jornalismo acaba sendo usado como uma arma também. Mas, assim, só para fechar com isso, esse tipo de atitude hoje começa também a abrir novos precedentes para novos ataques. Corremos seríssimos riscos, jornalistas correm seríssimos riscos, quem lida com a comunicação corre seríssimos riscos. E tudo começou com aquela mania de aparecerem pessoas tirando o microfone da mão de jornalistas, né? De pessoas ali que estavam fazendo o trabalho delas, de repórteres que muitas vezes estavam na rua ali e vinha um cara e pá! Como estão? A Globo é um lixo, o Bolsonaro tem razão. Peço desculpas aí a você, né? Você viu que o Renato Peter estava ao vivo, fazendo explicações importantes sobre a situação de uma família que passa apuros aqui em São Paulo. Esse foi o grande começo, né? De pessoas comuns nas ruas atacando de propósito repórteres, aleatoriamente, que estavam fazendo o trabalho deles, né? Eu acho que vale aqui a gente falar, cara, que o estado de São Paulo está sendo oficialmente governado por uma pessoa alinhada com o anticientificismo de Jair Bolsonaro, né? Porque houve retorno do comércio na capital do país, industrial, né? Na grande capital financeira do país, né? E apesar disso, o Dória recuou de abrir na região do Ribeirão Preto, de Barretos e Presidente Prudente, e tentou voltar a impor restrições de uma forma que ele chama de inteligente, né? Mas tá todo mundo, os principais especialistas, dizendo que é burrice, né? E assim, nosso receio tem justificativa, porque essa reabertura que está sendo discutida aqui em São Paulo está ocorrendo no momento que a capital passa dos 86 mil infectados, acumula mais de 5 mil óbitos, né? E a gente ainda investiga outras 4.642 mortes que teriam sido provocadas pelo coronavírus, né? E aí, na avaliação do Sérgio Zanetta, que é um médico sanitarista e professor de saúde pública do Centro Universitário de São Camilo de São Paulo, o retorno das atividades comerciais só poderia ser permitido caso já houvesse uma redução de casos sustentadas a 14 dias e a taxa de isolamento fosse de, no mínimo, 55% nesse período, né? Além disso, que a taxa de ocupação de leitos da UTI disponível fosse menor que 60%. E não é o que está acontecendo, né? O próprio governo está trabalhando com esse diagnóstico, estava trabalhando com esse diagnóstico do médico e não está seguindo ele.
É claro que houve uma pressão econômica bizarra por trás para fazer com que as coisas abrissem, mas isso está indo contra. A ciência foi subordinada, né? E quem está ganhando é a ganância de pessoas como João Dória e como Paulo Scaff, que com certeza está por trás disso por meio da Fiesp. E além disso, o professor alertou que com o retorno das atividades comerciais e da circulação intensa das pessoas, né? Inclusive com a utilização de transporte público, já está viralizando no Instagram, nas redes sociais, como que estão os metrôs de São Paulo, os ônibus, vai propiciar de novo o aumento da transmissão de uma doença, né? Porque a gente nunca parou de crescer, sobretudo pelas pessoas que têm sintomas leves, né? Ou os assintomáticos, né? E assim, cara, eu acho simplesmente revoltante, eu não tenho palavras para dizer, eu que sou um morador do centro da cidade de Campinas, de ver uma cidade que nunca parou de crescer de número de casos ao dia, o centro funcionando normalmente, pessoas fazendo piada, pessoas não utilizando máscaras, shoppings sendo abertos com um prefeito, né, o Jonas Donizete, que vem à rádio todas as manhãs, fala, olha, gente, tomem cuidado, os casos estão aumentando em Campinas, recorde de mortes, recorde de internações, mas vamos abrir os shoppings a partir das 4 da tarde. Shopping center, um lugar que o shopping center é aglomeração de pessoas, não é nada além disso. Então, eu só gostaria de deixar bem claro que eu não aceito isso, eu como cidadão brasileiro não aceito isso, não aceito esse tipo de governo que só governa em prol de pouquíssimos milionários e bilionários que estão em cima, que têm interesses estapafúrdios em deixar pessoas morrerem, porque para eles fecha a conta, né? Mas para as famílias que vão perder membros, porque não vai ter leito em hospital, não vai ter atendimento médico, a conta não vai fechar. E, assim, vai ser uma situação completamente insustentável nesse que é o estado mais populoso do país. Isso é muito claro. Isso é um reflexo de um presidente que ignora a vida. Tudo começa, de novo, pelas atitudes do presidente. Então, não adianta tentar falar o contrário. Não adianta tentar culpar os governadores, né? Porque ele tem tentado fazer. A culpa é dos governadores. Não, o que o presidente do país fez foi sempre criar a ideia de que o isolamento era desnecessário e quem tentou por algum tempo, e alguns governadores decentes, que não é o caso do governador de São Paulo, tem tentado ainda ir contra, né, e com atitudes. E aí o Bolsonaro fala, não, é uma questão dos governadores, tá? Uma questão dos governadores que o presidente estimula o contrário. E os governadores precisam ir contra quem rege o país. Começa por aí. Então, assim, não adianta o presidente falar que repudia ataques à imprensa e atacar a imprensa. Não adianta o presidente jogar a culpa nos governadores a respeito do Covid-19, da pandemia, da quebra das coisas e, ao mesmo tempo, estimular que as pessoas saiam às ruas. Então, presidente, a culpa é inteiramente sua. Quem ignora mortes, quem ignora morte, ignora a vida. Porque, né, inclusive foi chamado a atenção no cercadinho ali, alguém, não sei se conseguiu se infiltrar, não sei se era realmente uma pessoa que estava ali todo dia, uma senhora, uma mulher, cobrou o presidente com um cartaz com o número de mortes. Não são 38 mil de estatística, são 38 mil famílias que estão morrendo nesse momento, são 30 mil pessoas que estão chorando. E o senhor, como chefe da nação, eu votei no senhor, eu fiz campanha para o senhor, acho até que o senhor me conhece, vim aqui com todo o coração. E eu sinto que o senhor traiu a nossa população. O senhor falou que está entregando o cargo para o Centrão. Não fala uma bobagem dessa? Presidente, a população morrendo, o senhor está me ignorando. E ele simplesmente ignora. Então, assim, quando aparece alguém para falar do enxofre, o presidente presta atenção. Quando aparece alguém para lembrar o presidente que 30 e não sei quantas mil famílias estão tristes nesse momento. 30 e poucas mil famílias. Olha esse número, hein? Olha esse número. Prestem atenção como vai crescer. Mais ainda. Estão tristes, o presidente ignora. Então, tudo isso que está acontecendo no país, fora todas as questões, toda essa bagunça, essa tentativa do Bolsonaro de perseguir pessoas com a polícia, de ser um presidente fascista, racista, que não consegue lamentar mortes de crianças que vivem na favela, né? Não consegue, simplesmente ele ignora